Hospital São Donato garante negociação com o governo e não vai fechar nem maternidade nem UTI. Você vai ver também. Cresce o número de brasileiros intolerantes à lactose. O WhatsApp libera novas funções do aplicativo. Governo homologa a nova tabela do imposto de renda. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Hoje, terça-feira, 2 de maio de 2023. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, agora 1h da tarde, mais 16 minutos. E já lembrando para você que não levou o casaco, o tempo vai virar. De acordo com a meteorologia e com a Defesa Civil do estado de Santa Catarina, as informações é que hoje há previsão de chuva para o sul catarinense e também assim gradativamente se espalhando por todo o nosso estado. E essa chuva vai trazer queda nas temperaturas. Essa é uma frente fria que passa aqui por Santa Catarina e vai fazer essa mudança brusca. Ontem tivemos aí no feriado temperaturas baseadas em 30 graus, pelo menos aqui no sul do estado, mas agora vem a queda vertiginosa. Então, proteja-se, leve seu guarda-chuva, porque hoje há previsão de chuva para a maioria das regiões do estado e também assim ela vai continuar pelo menos até o próximo final de semana. E o casaco sempre tem que estar na bolsa. Então, bom frio para quem gosta e o comércio começa a se aquecer com as vendas também do inverno. E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, confirmou a isenção do imposto de renda das pessoas físicas para quem ganha até R$ 2.648 a partir de maio. O presidente Lula também fez o pronunciamento ontem no Dia do Trabalho e confirmou essa ação. O ministro Luiz Marinho disse que o presidente Lula tem um compromisso ao longo do mandato de isentar na tabela de imposto de renda para salário de até R$ 5.000. Já na primeira etapa desse compromisso, os salários de até R$ 2.640, a partir de 1º de maio, não terão retenção na folha de pagamento do imposto de renda, de acordo com o ministro. A faixa de isenção será ampliada de R$ 1.903,98, em vigor desde 2015, para R$ 2.112 em 2023, de acordo com o governo. Além da faixa de isenção ampliada, vai haver ainda um desconto mensal de R$ 528 sobre o imposto que seria devido pelo empregado. A medida vai ajudar muito no poder aquisitivo da classe trabalhadora, especialmente de quem recebe salários mais baixos. Com o aumento da faixa de isenção, cerca de 13.700.000 pessoas deixarão de pagar o IR já a partir do próximo mês. Mais de 500 mil de pessoas estão na fila do SUS à espera de cirurgias eletivas. Em 16 estados e no Distrito Federal, o dado que consta no relatório mais recente do Ministério da Saúde sobre o andamento de novos programas do governo federal é que pretende repassar esses recursos para a redução da espera por cirurgias, exames e consultas na rede pública de saúde. O Programa Nacional de Redução das Filas foi uma das bandeiras dos primeiros 100 dias da terceira gestão do presidente Lula. Pelas regras, cada estado deverá apresentar suas demandas ao Ministério, com detalhamento sobre a quantidade de pessoas na fila e os procedimentos cirúrgicos mais aguardados. Até o dia 27 de abril, os estados aprovados além do Distrito Federal foram Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Já o tamanho da fila declarada por esses estados soma 566.923 pessoas, sendo desse total 256.215 cirurgias que serão realizadas por meio do programa do governo federal. De acordo com o Ministério, a redução da fila declarada até agora será de 45,2%. Os outros 10 estados que não estão inclusos no programa é porque ainda faltam informações para enviar à pasta
ou porque estão aguardando análise. Vale lembrar que a fila sempre existiu, mas com a pandemia ficou ainda maior devido à paralisação dessas cirurgias eletivas que não têm urgência. Apesar do programa ter como objetivo reduzir a espera, a tendência, porém, segundo a avaliação da Faculdade de Saúde Pública da USP, é de que não ande tão rápido como esperado pelos pacientes, devido à contratação de mão de obra capaz de atender às demandas represadas, sem esquecer dos atendimentos de saúde que ocorrem fora das filas. Na primeira etapa, a prioridade são as cirurgias eletivas, que são procedimentos já marcados e sem urgência. Depois, o governo federal planeja seguir para tentar reduzir as filas de espera por exames e consultas especializadas. A cirurgia da catarata é a que tem a maior fila registrada com 70 mil pessoas, seguido pela retirada da vesícula biliar, tratamento de hérnia em diferentes partes do corpo, remoção do útero e remoção das hemorroidas. Os dados podem mudar à medida que os estados enviem ao governo federal as informações sobre as filas e procedimentos mais represados. E uma nova pesquisa divulgou que o nível de estresse dos professores brasileiros está tão alto que no quesito queixas sobe, ele ultrapassa a questão do aumento de salário. A pesquisa revelou ainda que o apoio psicológico está no topo das preocupações dos professores, entre as 10 medidas que devem ser adotadas pelas gestões de educação. Essa necessidade é lembrada por 18% dos pesquisados e fica à frente de aumento no salário dos professores, com 17%. Uma das pesquisadoras em desenvolvimento humano disse que os professores também sinalizaram que um dos problemas que enfrentam é o desinteresse dos estudantes pela escola. Problema apontado por 31% dos professores. Para 28%, outra questão é a defasagem na aprendizagem dos alunos. Segundo a pesquisadora, esse cenário deve permanecer por um tempo em função do impacto das crises sanitárias e social, já que estudantes voltaram para o ensino presencial com dificuldades de alfabetização e também em temas da língua portuguesa e matemática. Nesse contexto, as dificuldades com os conteúdos acabam desanimando os estudantes ao não conseguir acompanhar as aulas. De acordo com ela, os alunos também se sentem sobrecarregados e estressados, assim como os professores, tentando inovar e priorizar o currículo e buscar outras formas de motivação e de engajamento. A especialista defende que a gestão educacional precisa considerar a necessidade de fortalecer a formação continuada dos professores. Ela observa que, de acordo com pesquisas, as famílias de estudantes da rede pública valorizam ainda mais o trabalho do professor depois da pandemia. Segundo o levantamento, 84% dos professores concorda que cursos presenciais formam profissionais mais bem preparados para o início da profissão. A seguir, número de pessoas que são intolerantes à proteína do leite está cada vez maior. Meus irmãos, não tenha medo do amanhã. A Bíblia fala em relação à mulher virtuosa que ela ri do futuro. A mulher de Deus virtuosa, ela ri do dia de amanhã, porque ela sabe que Deus está cuidando Deus está cuidando de tudo, ela está em paz. Busque a Deus, coloque tua vida na presença dEle. Ele vai cuidar de você, vai cuidar de tudo. Ele cuida, pessoal, Ele cuida. A palavra de Deus diz que Ele está cuidando da gente até quando nós estamos dormindo. Imagina, você está dormindo e Deus está ali, ó, de olho em você. Amém, gente? Deus está ali cuidando de você. E não está só assim não. Ele já está preparando tudo para você. Já está trabalhando, preparando coisa para a tua vida. Senhor Deus, eu estou na tua presença. Eu vou plantar, eu quero fazer a minha parte. E Ele vai honrar. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas.
No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Olá, minha querida mulher que vence, me chamo Ivonete Santos e gostaria de ministrar uma palavra ao teu coração, onde hoje está lá no livro de Provérbios 4:23, onde diz assim, a santa palavra de Deus: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida, as fontes da vida. Amém? Então, o que eu quero dizer para você? Guarda, tenha o teu coração protegido. Tantas coisas ruins nós temos visto, nós temos ouvido, tem passado à nossa frente, mas nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, proteja o meu coração. Mas para isso nós precisamos meditar aqui na Santa Palavra de Deus e buscar a presença dEle. E assim, cada vez mais, nós seremos uma mulher que vence. E se você não tem ainda uma casa espiritual, eu quero deixar o endereço para você. Rua Miguel Patrício de Souza, 300, aqui no bairro Próspera. Eu quero te ajudar e aqui você vai ouvir uma palavra de fé, aqui você vai ouvir aquela palavra que vai te levantar, que vai te ajudar. Diante de tudo aquilo que nós temos vistos, o Senhor, Ele é a nossa força, o Senhor, Ele é a nossa proteção e colocará uma proteção também no nosso coração. Amém, minha amiga? Fica aqui meu abraço, em nome de Jesus. E o aplicativo de conversas mais usado no país, o WhatsApp, liberou novas formas de conexão. As conversas podem agora ser iniciadas em um aparelho e continuar em outro celular, independente do sistema operacional. Até então, só era possível vincular uma conta do WhatsApp a dispositivos que não eram telefones, como computador, tablet ou acesso via WhatsApp Web. Mas agora poderá ser expandido para outro telefone WhatsApp Web ou computador Windows ou Mac com o app oficial. O grande diferencial da atualização é ter um espelho do seu WhatsApp, pelo menos das conversas mais recentes, em outro telefone. Assim, se o aparelho principal ficar sem internet ou bateria, você consegue responder e enviar mensagem para um dispositivo vinculado. Funciona assim: em outro telefone em que uma conta do WhatsApp não esteja configurada, instale o app no aparelho principal, vá em configurações no iPhone ou nos 3 pontinhos no Android em aparelhos conectados, vá conectar em um aparelho, na sequência o celular principal deverá ler um QR Code no telefone espelho para formalizar a vinculação. O processo é semelhante ao que já faz no WhatsApp Web. Isso pode ser útil para alternar entre telefones sem desconectar ou algo comum em pequenas e médias empresas ou quando algumas pessoas têm o celular roubado. Pode evitar perder os contatos salvos na agenda. Para quem gosta da tecnologia, mais uma ferramenta para não perder os contatos, principalmente para quem usa o WhatsApp como ferramenta de trabalho. Todo mundo sabe que os alimentos ultraprocessados não fazem bem à saúde. Agora, os iogurtes e também outros cereais matinais estão entrando nessa lista. Os alimentos ultraprocessados geralmente contam com aditivos alimentares para alterar o seu sabor, textura e cor, ou para prolongar o seu prazo de validade. O crescente consumo desses alimentos tem sido associado a muitos casos de obesidade e também aumentam o risco de desenvolver diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e até mesmo certos tipos de câncer. Um exemplo de alimento desse grupo são os cereais matinais, consumidos normalmente com leite ou iogurte, que podem ser ultraprocessados a depender da quantidade de ingredientes que fazem parte da sua composição.
Portanto, na hora de escolher, considere o que tenha menos de 5 ingredientes e que o açúcar não esteja entre os 2 primeiros deles. Outro alimento muito consumido pelos brasileiros que está nessa lista é o iogurte com frutas ou granola. Na sua composição são adicionados adoçantes, conservantes, estabilizantes e corantes. Outro queridinho das pessoas que fazem dieta é o pão de forma. Mas é bom ficar atento. Existem alguns tipos que contam com uma lista de ingredientes que inclui também emulsificantes ou corantes, e por isso são considerados ultraprocessados. Já as barrinhas de cereais aliadas de muitas pessoas na dieta também podem se enquadrar nos alimentos ultraprocessados, principalmente as que contêm granola, nozes e também sementes, aveias e frutas secas. Por isso é importante ler o rótulo. O suco de caixinha também contém quantidades mínimas de suco de fruta. Ao ler a lista de ingredientes, normalmente o açúcar está no topo, juntamente com corantes e aromatizantes. Outro alimento ultraprocessado é o sushi pré-embalado, vendido dentro de pacotes para o consumo em casa. Eles podem conter conservantes como frutose e xarope de glicose, além de reguladores de acidez e sal. Já as batatas fritas congeladas passam por uma série de processos de preparo antes de ser congelado, para depois serem fritas e consumidas, ou até mesmo contêm conservantes. Um levantamento feito com o DNA pelo laboratório Genera mostra que metade dos brasileiros tem a predisposição para desenvolver a intolerância à lactose. O estudo, que analisou dados de 200 mil DNAs de todas as regiões brasileiras, indica que 51% da população pode desenvolver a intolerância ao açúcar do leite. Em comparação com outros países, a frequência brasileira foi considerada intermediária. Em populações com origem no norte da Europa e Europa Ocidental, a frequência é de 9%, enquanto nos oriundos da região central da Itália, esse dado aumenta para 83%. Já em pessoas com origem na Nigéria e leste asiático, esse dado é de 100%. O levantamento ainda apontou a predisposição genética dos brasileiros para diversas doenças, como alguns tipos de câncer. Segundo o estudo, o câncer de mama foi o mais prevalente. O alto risco foi registrado em 30,9% das pessoas analisadas, seguido pelo câncer de próstata, com 23,57%. Foram constatadas ainda a significativa presença de alto risco para o câncer de ovário, com 19,84%, de tireoide, 18,9%, de bexiga, 18,13%, colo retal 16,44% e melanoma 11,12%. O estudo constatou que o avanço da idade aumenta o risco de predisposição genética para algumas doenças, como é o caso do câncer de próstata, diabetes e doença celíaca. Ao analisar as porcentagens referentes a baixo e alto risco de câncer de próstata, o levantamento apontou a média que a idade do homem aumenta, a predisposição fica mais aparente. Pacientes com mais de 55 anos apresentam 2,4 vezes maior risco de alterações nos exames com relação àquelas de baixo risco detectado. De acordo com o estudo, os órgãos do corpo feminino começam a envelhecer aos 19 anos, o masculino aos 40 anos. Já no caso de diabetes, pessoas com mais de 45 anos e consideradas de alto risco pelo teste genético apresentam um aumento de 150% na propensão de desenvolver a doença, se comparadas a indivíduos de baixo risco. Cerca de 4% das pessoas analisadas cujo exame genético apontou propensão de alto risco para desenvolver a doença tiveram confirmação positiva para o problema em exames laboratoriais posteriores para diagnóstico. No caso de pessoas com idade superior a 55 anos, mais de 6% apresentaram a intolerância ao glúten na avaliação diagnóstica. O levantamento também analisou traços genéticos relacionados à alimentação. O trabalho aponta que 64% das pessoas apresentam predisposição para apresentar a fome emocional, ou seja, aquela fome que não é uma necessidade do corpo, mas sim uma fuga da mente.
Em contrapartida, apenas 36% das pessoas apresentaram predisposição para maior sensação de saciedade. 34% têm maior tendência para a ingestão de açúcar em grandes quantidades. 72% apresentaram maior risco para o desenvolvimento da obesidade e 58% para o armazenamento de gordura corporal. Para você que está em busca de uma nova vaga de emprego, quem sabe essa é a hora. Confira as que estão disponíveis no site da ASIC. Em Criciúma, 5 vagas de auxiliar de produção em mecânica, uma vaga de auxiliar administrativo, uma vaga de consultor de vendas, uma vaga de auxiliar de processos e-commerce, uma vaga de financeiro, uma vaga de analista de departamento pessoal, uma vaga de analista fiscal, uma vaga de zelador almoxarife, 2 vagas de auxiliar de manutenção predial e elétrica. Na cidade de Sara, há uma vaga de assistente financeiro, uma vaga de analista de marketing, uma vaga de publicitário, uma vaga de torneiro CNC, uma vaga de operador industrial com acabamentos, 2 vagas de caixa e atendente, uma vaga de projetista. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. A seguir, o Hospital São Donato garante negociação com o governo do estado e mantém atendimentos. A Bíblia Sagrada conta a história de um homem chamado Elias. Ele estava se sentindo fraco, porque ele passou ali uma perseguição muito grande. Ele fugiu, entrou numa caverna e pediu a morte para Deus. Que coisa horrível, é um quadro de depressão isso aqui. E o que Deus precisa, pastor, que eu faça? Que você ore e creia. É quando o homem se levanta, determina, bem alimentado da palavra, e aí a coisa muda. O anjo do Senhor levou o pão, levou a água, o Elias comeu, bebeu, se levantou e caminhou para o lugar que ele tinha que ir. O mesmo vai acontecer hoje com você. Você vai comer aqui a verdadeira comida, que é a palavra de Deus. Você vai beber aqui a verdadeira bebida, que é a presença do Espírito Santo. Deus vai te fortalecer, você não vai parar. Tua história, Deus vai mudar. Grande coisa vai acontecer. Olá, no Sala de Entrevistas dessa semana, você é meu convidado para compartilhar a história e entender um pouco mais do que é ser um dos professores mais criativos do Brasil. A gente recebe com muita honra o professor Diego Piovesan, que tem esse título e está disputando também ele nacionalmente. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu te espero. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. Meus prezados amigos, deixa eu falar com vocês sobre o boletim Certeza da Vitória que eu estou publicando. Nele tem história do Midinho para as crianças, tem editorial, tem Escola do Espírito Santo, oração para quem patrocina a obra de Deus e muitas outras coisas. Pega a câmera do seu celular agora, aproxima desse QR Code, ele já vai estar dentro do seu celular. Faça bom uso, em nome de Jesus. E atenção, o Executivo de Treviso publicou 2 editais de processos seletivos públicos para o provimento das vagas na Secretaria de Saúde e no Centro de Referência em Assistência Social, CRAS. As vagas são em caráter temporário, por prazo indeterminado, enquanto existir a estratégia de saúde da família e os programas que estão vinculados a ele. E formação de cadastro reserva do quadro geral dos servidores da Prefeitura Municipal. As inscrições podem ser realizadas somente pela internet até o dia 11 de maio e pelo site concursos
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado até o dia 15 de maio de 2023. O candidato terá acesso ao edital de homologação com as respectivas relações de inscritos diretamente no site determinado, concursos s1.com.br e treviso.sc.gov.br. Ou também os candidatos podem acessar todas essas informações no mural da Prefeitura de Treviso. Muitas são as vantagens, mas também você sabe as desvantagens da conversão dos carros para a utilização do GNV? A repórter Maria Clara Leite vai ampliar essas informações para a gente. Entre as vantagens do gás natural veicular, a menor emissão de poluentes é o que se destaca para o proprietário desta loja de instalação do kit, na zona leste de São Paulo. O gás natural ele é um combustível limpo, ele é um combustível que não polui. Mas não foi só isso que chamou a atenção do seu consalvo. Foi a economia que o convenceu a instalar o kit em seu carro 2 anos atrás. E rende mais no carro do que os outros combustíveis, tanto a gasolina quanto o álcool. Essa é a minha opinião e eu estou satisfeito com ele. E olha que o aposentado nem roda tanto assim. Classifica o uso do veículo como doméstico. Levar meus netos na escola, voltar, tudo, e fazer o dia a dia. Mas no dinheiro não estava dando, porque está aumentando demais o combustível. Eu optei pelo gás. Comparando com o etanol e a gasolina, a economia atualmente usando o GNV, para quem roda cerca de 1.000 quilômetros por mês, é de aproximadamente 42%. Mas com essa nova redução de cerca de 8% no valor do gás natural, essa vantagem fica ainda maior. Para o taxista Murilo Evaldi, essa redução significa muito. Ele diz que dirige quase 10.000 quilômetros por mês e com o GNV economiza cerca de R$ 1.200 em 30 dias. Uma economia que o permite trocar de carro a cada 4 anos. Eu pago o carro com o dinheiro da economia do gás. O tempo de retorno do investimento varia de acordo com o uso do condutor. O valor do equipamento, mais a instalação, os honorários do despachante que faz a documentação, mais o valor da vistoria, dá um montante de aproximadamente R$ 5.500. Primeiro passo, eu quero instalar um kit de gás GNV no meu carro. Você tem que pedir uma autorização no Detran, né? Essa autorização ela é gratuita, então você vai direto no Detran, faz uma solicitação. Você sendo autorizado a instalar a GNV, você vai procurar uma empresa homologada pelo Inmetro, uma empresa qualificada, e aí você vem à loja, né, para poder fazer a instalação. Redutor de pressão, flauta, chicote, válvula de abastecimento e módulo de injeção. Tudo isso faz parte do kit, que tem como peça-chave o cilindro, com duração de 20 anos, contanto que passe por uma requalificação a cada 5. Fora esse gasto, o proprietário do veículo ainda desembolsa R$ 350 a cada ano em uma vistoria obrigatória. Essa vistoria ela vai verificar todo o sistema do carro, pneu, suspensão, freio, né? Então você vai estar fazendo uma vistoria e vai estar ciente que o seu carro está em perfeitas condições de uso. É avaliado também o GNV, se o GNV tem cilindro vencido ou não, se está instalado da maneira adequada, justamente para evitar acidentes, né? E para que não aconteça algumas coisas que aconteceu no passado em alguns estados aqui do Brasil. Fazer a vistoria anualmente não é problema para Murilo, mas o taxista diz que o kit GNV tem um defeito para ele: o espaço que ocupa. Estou até pensando em comprar um outro carro maior para que não perca a porta-mala, tá? Essa é a parte ruim do gás, tá? Mas a economia compensa, pelo menos para o seu consalvo, que economiza bem menos que o taxista, mas celebra os R$ 200 que sobram no mês para se divertir mais com os netos. Eu ando por aqui mesmo, vou pro parque, eu vou pra praia às vezes, é o dia a dia mesmo da gente. Eles são a minha razão de viver, ele e a menina é uma beleza. E falando em trânsito, a Polícia Rodoviária Federal encerrou a 0 hora a Operação Dia do Trabalhador 2023, que iniciou na última sexta-feira, no dia 28 de abril, nas rodovias federais e de Santa Catarina também.
Durante 4 dias foram registrados 102 acidentes, sendo que 109 pessoas ficaram feridas e 5 morreram. Em comparação com o feriado de Tiradentes, em abril, houve um aumento nos 3 índices de comparação: acidentes, feridos e mortes. Nestes 4 dias, a PRF flagrou durante a fiscalização 409 motoristas dirigindo embriagados, 103 ultrapassando em local proibido, 18 manuseando celular e 1.956 transitando acima da velocidade máxima. Além disso, 246 motoristas ou passageiros estavam viajando sem o cinto de segurança e 77 crianças foram encontradas soltas no banco traseiro, sem a cadeirinha. E depois de muita negociação, o Hospital São Donato continuará com os atendimentos, tanto no setor da UTI quanto da maternidade. A administração do Hospital São Donato de Sara recuou da decisão de encerrar as atividades da maternidade. A medida passaria a valer neste dia 1º de maio, mas em uma reunião com representantes da Prefeitura e da Secretaria do Estado de Saúde, os gestores do hospital receberam a confirmação do governo de Santa Catarina que ele irá repassar R$300 mil que vinha prometendo para incrementar o orçamento do hospital. Com a notícia, os serviços da maternidade e da unidade de terapia intensiva, a UTI, que estavam ameaçados, inclusive com data para fechamento, continuam abertos. O corte de repasses do financiamento do governo do estado para o hospital quase fez com que ele fizesse com as demissões dos funcionários, fechando os leitos de UTI e os atendimentos da maternidade. No início deste ano, não houve renovação dos convênios que previam um repasse de R$150 mil para a manutenção da maternidade e cerca de R$630 mil para a complementação do custeio dos 20 leitos de UTI. A administração do hospital estava realizando os serviços utilizando recursos próprios e gerando um déficit. Hoje, o hospital buscou, através da Prefeitura Municipal, o adiantamento de um repasse de R$400 mil em 2 parcelas de R$200 mil para continuar mantendo a manutenção do pronto-socorro e os demais serviços. Nesta semana, a negociação ainda não havia avançado e a gestão do hospital havia definido que fecharia a maternidade na última segunda-feira e os leitos de UTI no final do mês. A decisão foi revista após o novo acordo com o governo estadual. E com essa informação, a gente vai encerrando o nosso Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Lembrando para você que daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na nossa TV Primavera. Também tem a Hora da Graça de Deus, a partir das 4 horas da tarde. Antes eu chego com Sala de Entrevistas hoje, com o professor mais criativo do estado e um dos mais criativos do Brasil. Diego Piovesan vai contar pra gente toda essa sua trajetória na educação catarinense. Muito boa a entrevista, vale a pena conferir. E a gente volta também a qualquer momento dentro da nossa programação e também na edição do Boletim Primavera. A todos vocês, uma boa tarde de terça. Aproveite, leve casaco e guarda-chuva na bolsa. E até amanhã. Tchau!